pequenas experiências de comissões antes de 1930, mas são muito frágeis, eram comissões não legalizadas, evidentemente, os patrões não permitiam nenhuma legalização, e mais do que comissões, era chamado realmente comitê de fábrica, ou consiglio, que era tipo italiano mesmo, se falava muito italiano aqui no Brás, onde você está agora, só se falava italiano e espanhol, certo? Ou conselho de fábrica e tal, mas era mais grupo de fábrica, na verdade, porque não era legalizado, não eram reconhecidos, etc. Então, podemos esquecer essa fase inicial e a gente encontra as primeiras experiências de comitê de fábrica, no sentido mais ou menos de comissão de fábrica, logo depois da Segunda Guerra, 1947, 48. Mas eram comitês clandestinos ainda. O governo estava reprimindo naquele tempo, fechou o sindicato, repressão, intervenção e tal, e menos patrões iam permitir esses comitês. Só a palavra comitê assustava os patrões. Era uma época de anticomunismo muito forte e tal, e a palavra comitê já lembrava qualquer coisa de socialista, de comunista, assustava. Então, a experiência de 47, 48, é uma experiência interessante, depois você pode estudar, etc. Mas é uma experiência, não diria de comissão de fábrica, de comitê de fábrica. Eu acho que a primeira experiência que nós podemos levar em conta, que interessa para nós, para a nossa exposição, podemos pegar a experiência de 1968 em Osasco. Aí tem alguns companheiros que já até estavam participando de uma forma ou de outra. Foi o seguinte, naqueles tempos, em 67, 68, no conjunto do mundo, houve uma grande efervescência do movimento socialista, do movimento operário no geral, e começou a se falar muito de organização dentro da fábrica, de retomar a organização. Os comitês de fábrica se passavam na França, na Itália, os conselhos de fábrica. Era a época que na Espanha tinha a chamada Comissões Obreras. Comissões Obreras era um tipo de comissão de fábrica, depois mudou, passou a ser um sindicato, mas isso é outra coisa, não vamos confundir. Mas era uma organização interessante dos trabalhadores operários, dos trabalhadores espanhóis. Então, essa influência das lutas gerais que tinha na época, na Europa, sobretudo, influenciou muito aqui no Brasil. Nós estávamos logo no começo da ditadura, mas era uma época ainda mais fraca de ditadura, 66, 67, 68. A ditadura não estava tão forte como foi depois de 72, 75, etc, etc. Então, aqui no Brasil se passou a falar muito de comissões de fábrica. E a experiência que deu certo, uma experiência que foi interessante, foi na Cobrasa, em Osasco. Uma fábrica muito grande e tal. Tinha começado já uma experiência de comissão, com influência da experiência da França, etc., em 62, 63. Mas depois do golpe militar, essa comissão passou a agir mais, passou a se organizar melhor, etc., e foi um marco importante. Levou a uma grande greve, levou a conquistar o sindicato. O sindicato teve intervenção no sindicato em 65, 64, e em 67 teve eleição, e aquela comissão de fábrica da Cobrasma liderou uma chapa, se formou uma chapa, ganhou o sindicato da mão dos pelegos, dos interventores. E depois o sindicato passou a ser um sindicato combativo, em poucos meses, organizaram uma grande greve com ocupação da fábrica, tal, já era a época da ditadura, estava endurecendo, foi destruído todo o trabalho. Mas um marco importante ficou na cabeça de muitos trabalhadores aqui no país, embora na época da ditadura ficou a ideia da necessidade de organizar os trabalhadores em comissões de fábrica, comissões eleitas, com estatuto, que representasse os trabalhadores, que negociasse com o patrão. A comissão de fábrica da Cobrasma acabou, em 68 foi destruída, depois você vai discutir melhor a história, vamos pensar melhor, e a gente vai encontrar novamente comissões de fábrica. As primeiras que vamos encontrar será em São Paulo, em 1978. 78, o que aconteceu? Foi um momento de grande movimentação da classe trabalhadora. A ditadura já tinha provocado um grande arroxo e tinha esmagado tudo quanto é liberdade. Os trabalhadores dentro da fábrica não conseguiam nos organizar, muita gente lembra, era perigoso, etc, etc. Mas a gente andou se organizando, acumulando força nos bairros, movimentos, de mil formas, e a gente começou, em fim de 77, começou a ter grandes assembleias em sindicatos,
São Bernardo fez uma assembleia de 5.000 pessoas em 77, em setembro, e fez uma greve, parece, de algumas horas, de um dia, da Mercedes. Já estavam começando as movimentações, parece que foi algumas horas, não me lembro bem. Fez a assembleia de 5.000 pessoas. Aqui em São Paulo, estavam vendo como interventor, que era Joaquim Zaldo, tinha sido eleito, mas tudo eleições fajutas e tal. Na verdade, era o homem dos militares do sindicato. E a gente conseguiu fazer, em novembro de 77, uma grande campanha salarial, umas 2.000 pessoas lá na Assembleia e tal, quase fomos para a greve. E a gente estava falando muito de comissões de fábrica em São Paulo. Por que comissão de fábrica? Se explica. Porque o nosso sindicato era completamente vendido à ditadura, vendido aos patrões. Era o sindicato de Joaquim Zaldo. Então não tinha nenhuma confiança naquele sindicato. É evidente que nós que queríamos organizar a classe trabalhadora, não podíamos nem pensar em sindicato. Nós éramos oposição sindical, íamos para o sindicato, mas éramos tentados, não podia falar, não entregue à polícia e tal. E afinal, a gente tínhamos que se organizar na fábrica, em grupo de fábrica. Mas tinha o objetivo de criar comissões de fábrica. Eu me lembro que em 1975 começaram a fazer um jornalzinho pequeno, panfletinho, que saía cada mês, cada 2 meses e tal, se chamava Luta Sindical. E o primeiro artigo que foi feito nesse jornalzinho, em 75, falava da necessidade de construir as comissões de fábrica. Naquele tempo éramos, por acaso estou falando de nós, mas não estou aqui para puxar aplausos, certo? Por acaso estou falando de metalúrgico, eu era de lá, da oposição metalúrgica, coordenação, etc. Era o único movimento operário que falava de comissão de fábrica. Os outros sindicatos, por exemplo, São Bernardo não falava de comissão de fábrica. São Bernardo estava com uma tática diferente. Tinha alguns companheiros bons dentro do sindicato, já que tinham despertado e tal. Tinha uma prática, tinha gente do PCB, ligado ao PCB dentro do sindicato, que tinha se encaixado lá, etc. E o PCB nunca quis comissão de fábrica. O PCB nunca quis autonomia dos trabalhadores, organização dos trabalhadores na base, etc. Quis controlar, etc. Quando chegamos em 88, em maio de 88, começou a estourar a primeira greve depois da longa noite da ditadura. A primeira greve foi nesse Cariababes, dia 12 de maio. Essa greve começou dentro da fábrica, tinha vários ativistas lá, tal, tinha o diretor do sindicato, e parece que o sindicato nem sabia dessa greve que estava estourando. Foi organizada clandestinamente, era época dura, difícil e tal, e estourou essa greve e não apareceu a reivindicação de comissão de fábrica. Não existia essa reivindicação de comissão de fábrica. Por quê? Na experiência de São Bernardo, eles, vamos dizer, não tinham tido tanta necessidade de exigir as comissões de fábrica, porque eles tinham um sindicato que era do lado deles. Lula já era presidente. Então, não tinha grande necessidade de dizer, pô, nós precisamos negociar. Quem negociava era o sindicato, etc. E eles acabaram não percebendo essa importância que era a comissão de fábrica. Não perceberam. Dia 26 de maio, 14 dias depois da greve da Scania, aí depois da Scania estourou a greve na Ford, começou várias, 2, 3 greves ainda mais em São Bernardo, fábricas grandes, e aí começou em São Paulo uma onda de greve. São Paulo era o sindicato dos metalúrgicos, liderado pelos teleiros, inimigos dos trabalhadores, amigos dos militares e tal, e a oposição, que estava numa eleição sindical, etc., a gente puxou uma série de greves. A primeira foi na Toshiba, aqui no Ipiranga, perto de Everém, estava lá naquele tempo. Quem estava na fábrica era o encabeçador da chapa, naquele momento e tal, então ele tinha uma certa garantia, porque não podia ser mandado embora enquanto era candidato e tal. Sempre puxou a primeira greve lá. E qual foi a primeira reivindicação? Comissão de fábrica. Interessante. Se estava reivindicando 20%, 21% era a nossa reivindicação. Porque era 21, não me lembro. Era diferente e tal. O Diese está aí do lado. Era a diferença dos 34, 77, 77. Cláudio do Delfim descoberta. Era 21 e tal. E tal, 21%, não sei o que, comissão de fábrica. E conseguiram, na Toshiba, a firma concedeu a comissão de fábrica. Se for uma coisa, os patrões não sabiam que bicho era a comissão de fábrica.
Se comia ou se bebia, não sabiam. Então, 70, tá bom, mas quando eu vou comissão de fábrica? Que é isso? Tá aí. Deram comissão de fábrica. Se fez a primeira comissão de fábrica na Toshiba. Logo depois teve uma greve na Gutmann, aqui, na Moca. Na Gutmann do Mário. Estava lá o Mário sem vergonha, meu amigo. E com eles organizamos uma greve boa lá, estava ele, Valdemar Rossi e tal. Organizamos uma bela greve que vamos reivindicar a comissão de fábrica, no dia 3 de junho. Comissão de fábrica, conseguimos a comissão de fábrica na Gutmann. Aí foi, ficou pipocando greve e tal. Eu estava na máquina de Piratininga trabalhando lá, era torneiro, ferramenteiro. Aí, vamos fazer a greve, vamos. Aí começamos a organizar, fizemos reuniões, 5 pessoas, 10 pessoas, 40 pessoas, 70 pessoas. Pô, 70 pessoas, daram 1.500 pessoas, 70 pessoas fazendo reunião, dizendo vamos para a greve, vamos para a greve. Vamos para a greve. Quem que vamos reivindicar na greve? Vamos reivindicar os 21%, cambal, comissão de fábrica. Me lembro, nós conseguimos vir, foi tirado da fábrica 5 minutos antes de começar essa greve. Chegou o vice-presidente do sindicato com a polícia, me prenderam. Me tiraram, assim você vai vendo. Foi dedado, me tiraram da fábrica assim. Veio dedado. O vice-presidente do sindicato me pegou com a polícia e me tirou fora. Eu fiquei lá, não me prendeu, me tirou fora. Eu fiquei lá fora escutando as máquinas parar. Pô, todo mundo, contente da primeira greve. Mas eu não pude participar. Certo? Depois foi tirado às 5 para as 8. O vice-presidente do sindicato. É esse o papel. Era da Malvese. Morreu de câncer, devia ter morrido de AIDS muito tempo antes. Finado. Malvese. Era um cara do Diretório Nacional da Arena. Amigo íntimo dos militares, elemento da repressão, da ditadura. Me entregou na polícia em 74, que é 2 meses lá, de férias, lá de Dolphos e tal. Quer dizer, um elemento muito nobre. E esse cara me tirou daquela greve, mas naquela greve que estava a comissão de fábrica, já fazia um mês de experiência em várias comissões de fábrica. Então o que fizemos? Um estatuto, mas estatuto discutido em assembleia durante a greve. Puta lance, rapaz, todo mundo, um estatuto com as 2 pagininhas e meia, era pequeno, mas exigindo estabilidade, como é que funciona, as eleições e tal, comissão de fábrica. Aí foi, na Filco, conquistaram a comissão de fábrica, se fez, naquele tempo, em São Paulo, conseguimos mais ou menos 300 comissões de fábrica, das quais devia ter umas 100, 150 feitas nas coxas, feita, vamos lá. Claro, foi na greve, vamos lá, vamos fazer comissão, mas não sabia, muita gente não sabia o que era, exatamente, nem os patrões sabiam o que era, eles não sabiam o que era esse diabo, não sabiam que era um bicho venenoso que mordia eles, não sabiam. Então cederam assim, e nós tivemos mais ou menos umas 300 comissões de fábrica. E, enquanto isso, em São Bernardo não tinha nenhuma comissão de fábrica. 2 políticas diferentes, mas tinha um puta sindicato organizado, sindicato de luta, sindicato que levava a luta, que organizava, etc. Então eles não sentiram essa dificuldade, entendeu? Não sentiram essa necessidade política da comissão de fábrica. Mas isso gerou 2 formas de ver as coisas muito diferentes, que deu dor de cabeça até hoje e dá dor de cabeça até hoje. São 2 experiências diferentes que gerou uma dificuldade grande de entendimento dessa questão. Essas comissões de fábrica, 200, 300 comissões de fábrica, mais ou menos chegou uma lista de 200 e pouco, tal, mas se fala de umas 300. Essas comissões de fábrica foram destruídas todas menos umas 5, 6 que sobrou. No acordo, quando teve a campanha salarial em novembro, e o Joaquimzão na Fiesp assinou um acordo. Fizemos uma greve, a primeira greve geral de metalúrgico do país foi feita aqui em São Paulo, liderado, conseguimos fazer, a revelia do Pelé, que ele não queria, fizemos a primeira greve, e só que na Fiesp, na hora de entrar na assinatura do acordo, entrou só o Joaquimzão. Assinou, fez acabar a greve na Mara, depois de 2 dias, etc. Mas o lance interessante foi o seguinte: uma das cláusulas que ele assinou dizia o seguinte: estão extintas todas as comissões de fábrica formadas, foram extintas. Se o sindicato extinguiu todas as comissões, o sindicato escambau, junto com a Fiesp, certo? Extinguiram as comissões de fábrica, não existe mais. Para que existir? Se ele fez um acordo que anulou as comissões foram conquistadas nas greves, de fábrica por fábrica, uma e uma, aquelas greves braços cruzados, máquinas paradas, foram conquistadas no pau, tal. Teve fábrica que continuou em greve 3, 4, 5, 6 dias, só por causa da comissão de fábrica.
E ele, no acordo de novembro, extinguiu, acabou a estabilidade, manda embora. Certo? O movimento não tinha ainda força suficiente para segurar, conseguiu segurar 3, 4, 5, segurou algumas e tal. Piratininga segurou, me lembro, segurou, parece a Vilco um pouquinho, segurou a Massi Ferguson, segurou algumas outras. Bom, então a onda das comissões de fábrica foi aqui. Eu não sei de outras categorias, me parece que teve outras categorias que começaram a fazer greve naqueles dias entre junho e julho, agosto de 78, outras categorias que também começaram a reivindicar a comissão de fábrica. Vocês conseguiram alguma naquela época? Não. 79 para cá. Agora, acho que o couro, o Paulo, alguma coisa lá no couro. É, a questão do couro e da oposição, os bancários vieram depois, você está entendendo? Está tudo na mão dos Os acordos de compensação de hora. O Paulo traz a compensação de hora e mesmo nas greves. Essas são as duas exceções. Então, mas nós ficamos na mão. Sobrou só em São Paulo algumas comissões. E São Bernardo não tinha ideia de comissão de fábrica. Teve o terceiro congresso. Aqui agora vamos entrar na parte das duas visões sobre comissão de fábrica, que é complicada essa parte, bastante, delicada. Houve e há duas visões sobre comissão de fábrica. Há essa visão que eu citei aqui, que foi liderada, puxada pelo Metalúrgico de São Paulo, junto com alguns outros companheiros, pelo Paulo, alguns outros companheiros assim, que era da importância fundamental da comissão de fábrica. Nós chegamos a essa ideia não porque nós éramos bonzinhos, não porque nós éramos bonitinhos. Na história, os movimentos na história não acontecem assim pela imaginação das pessoas, acontece pelas necessidades reais das coisas. E por que nós fomos empurrados a exigir comissão de fábrica, a construir comissão de fábrica, e à medida que íamos construindo e lutando, andávamos sacando um monte de coisas sobre a questão da comissão de fábrica? Porque a situação do nosso sindicato era trágica. Nosso sindicato era um sindicato policial, um sindicato inimigo dos trabalhadores. Então nós tínhamos que nos organizar em comissões, era a única alternativa dos trabalhadores poder fazer alguma coisa. Então nós fomos empurrados e acabamos descobrindo essa história toda, que a comissão de fábrica era toda uma tradição histórica do movimento socialista mundial, dos trabalhadores socialistas do mundo. Nós andávamos estudando, andávamos lendo, andávamos sacando e tentando aprofundar para nós, aplicar para nós isso. Mas isso, por exemplo, no outro polo do movimento sindical, que era São Bernardo naquele momento, não era entendido. Não era entendido de jeito nenhum. Teve debates, vou deixar com vocês um artigo aqui de 1982, de um grande professor da GB, Maurício Trativetti, que escreveu naquela época sobre comissão de fábrica. Ele mostra muito bem essa dificuldade. Teve um debate quando o Lula dizia, claro, na revista Cara a Cara, está no livro isso aqui, ele dizia, nós somos contra as comissões de fábrica, somos contra as comissões de fábrica dessa verdade, nós não queremos comissão de fábrica. Por quê? Não porque estava errado, ele não queria porque não queria, porque na visão de São Bernardo, naquele momento, as comissões de fábrica seriam uma organização paralela ao sindicato, isolada do sindicato, contra o sindicato. Essa era a visão que São Bernardo tinha. E eles não conseguiam entender que na nossa visão era o seguinte: nós defendíamos a autonomia, mas queria dizer o seguinte: autonomia, mas não quer dizer que não vamos colaborar com o sindicato. Se o sindicato, que nem o caso de vocês, é um sindicato de luta, vamos trabalhar junto, crítico. O sindicato vai ter o dever de estimular o comissão de fábrica, ajudar a formar, incentivar, subsidiar, assessorar, fazer o diálogo. E a comissão de fábrica vai ter todo o prazer, todo o interesse de estar junto com o sindicato, se é um sindicato decente, óbvio. Agora, nós dizemos muito claro, se é um sindicato decente, a relação é de colaboração. Se é um sindicato, que nem o nosso, que era um sindicato policial, um sindicato inimigo dos trabalhadores, aí não tinha colaboração, é óbvio, é lógico. Ia colaborar com a polícia, ia colaborar com quem me tirou da fábrica 5 minutos antes de começar a greve, com quem me entregou para a polícia, quer dizer, com quem estava vendendo os trabalhadores direto, com quem faz um acordo na Fiesp, assinando o fim das comissões. Como é que dá? Certo? Então, mas em São Bernardo não se entendia isso.
teve um congresso, o terceiro congresso do Metalúrgico de São Bernardo, e eles convidaram os companheiros da oposição metalúrgica daqui para ir lá participar, 2 companheiros. Sei que, resumindo, nós fomos lá e vimos a pauta do congresso e vimos que não tinha, não tinha nada, não falava a pauta sobre comissões de fábrica. Não era um assunto do congresso, porque na experiência deles não estava, não tinha formado nenhuma comissão até lá. E nós achávamos fundamental que em São Bernardo, como em qualquer cidade, qualquer sindicato, qualquer fábrica, se fundasse a comissão de fábrica. Então nós fizemos um papelecos de uma página, batida a máquina, batemos de noite, fizemos um recorreco até, fizemos umas 200 cópias e mandamos para dentro desse congresso de São Bernardo. Mandamos até escondido, se vocês querem saber a pura verdade. Certo? Porque era um assunto proibido, como você fala. Era como se fosse algo contra o sindicato. E na nossa visão não era. Mandamos para dentro. Sei que os companheiros entraram, distribuíram, tal, assinaram por nós, não, distribuíram. Oba! E foi aprovado. Foi aprovado aquele papel sobre o projeto. Foi aprovado porque os delegados discutiram, tal, acharam muito interessante e aprovaram na íntegra. Então, começou a partir daí a ser discutida a questão de comissão de fábrica também em São Bernardo. Agora, as comissões de fábrica em São Bernardo, a primeira que foi formada foi aquela da Fora, que foi formada em cima de uma greve, etc. E aí começou a grande discussão se era comissão de fábrica ou comissão sindical de fábrica. E no estatuto que foi feito lá na Fora, em São Bernardo, passou a ser a comissão sindical de fábrica. Por quê? Naquela visão, que São Bernardo estava muito preocupado em garantir que a comissão de fábrica não fosse em contradição com o sindicato. Então, com essa preocupação, acabou fazendo essa formulação, que é uma formulação que é a negação da comissão de fábrica, não tem nada a ver. Ou é comissão de fábrica, ou é comissão sindical de fábrica. São duas coisas diferentes. Tanto é que os metalúrgicos daqui, depois o Joaquim Zão adotou a palavra comissão sindical de fábrica e adotou o mesmo estatuto de São Bernardo, onde dizia que o sindicato, primeiramente, na comissão de fábrica, o presidente da comissão tinha que ser um diretor do sindicato. Por que tinha que ser? Nós éramos contra. Porque tinha que ser. Se você lá na Vila Figueiredo é um cara querido pelos trabalhadores, respeitado pelos trabalhadores, que trabalha realmente na organização dele, etc., se tiver uma eleição, certamente você vai ser eleito presidente da comissão. Se você for legal. Mas se você for um bundão, se você for um cara que não está nem aí, os caras não vão te eleger, vão te eleger, olha lá, raspando vai entrar. Então por que você tem que ser automaticamente o presidente da comissão, porque você é diretor do sindicato? Pode ser que quando você foi eleito diretor do sindicato, você era legal com a peãozada, e depois virou casaca, não pode? Pode, isso acontece nas melhores famílias. Como é que não pode? Um cara mudar de ideia, mudar de atitude, de maneira de agir, e mudar da confiança dos trabalhadores com você. Pode passar a desconfiar, tal. Então por que você tem que ser o presidente? Então, isso era uma das cláusulas que estava no estatuto, garantindo que o presidente da comissão tinha que ser membro do sindicato. E outra questão, uma cláusula que nós nos colocamos contra totalmente, que era a questão que dizia o seguinte, que o sindicato, isso no estatuto que foi feito na Ford de São Bernardo, o sindicato, há 3 cláusulas, pode avocar para si as matérias afetas à comissão. Qualquer questão que a comissão esteja discutindo, o sindicato pode avocar assim. Gente, nós não somos advogados, mas sabemos muito bem o que é avocar. Avocar para si significa pegar para si, ou seja, deixar você de melhor, tutelado, retardado, certo? E nós achávamos que como o trabalhador não é retardado, eu repeti 37 vezes aqui essa ideia, que se vai ter que tomar o poder não é retardado, quem é retardado não toma o poder, certo? Então, se o trabalhador tem que ser capaz de construir o seu futuro, a sua nova sociedade, etc., ele é capaz de organizar, de dirigir a sua própria comissão, sem ninguém
decidir por ele, ninguém avocar para si. Essa palavra foi muito complicada quando apareceu. Aí teve briga sobre isso, muita discussão, etc. Mas isso traduz muito da grande discussão sobre as comissões de fábrica, a questão da autonomia. O medo que tem, numa parte que tinha e tem, numa parte da CUT, é que as comissões de fábrica é bom, tal, mas não pode dar muita corda para elas. Senão ela passa a ter muito poder. Muito poder o quê? Mais poder que a direção do sindicato? Quer dizer, o importante é segurar o poder na mão da direção do sindicato ou o poder na mão dos trabalhadores? A direção do sindicato tem que segurar o poder para si ou lutar para os trabalhadores dirigir as suas lutas, eles construir o seu futuro junto com a direção do sindicato. A direção do sindicato a serviço dos trabalhadores e não o contrário. A grande discussão era essa aqui. E até hoje, na CUT houve uma grande discussão no Congresso, no Rio de Janeiro, se era comissão de fábrica ou comissão sindical de fábrica. E acabou ficando, na CUT acabou ficando essa palavra, que eu discordo totalmente, a comissão sindical de fábrica, que para mim é um cruzamento entre uma tartaruga e uma galinha. É meio difícil, não? Nunca vi uma tartaruga cruzar com uma galinha e dar alguma coisa. Não dá. A comissão de fábrica é uma coisa, a comissão sindical é outra coisa. Quer dizer, o que acho que precisa na CUT, na estrutura da CUT, é a CUT tem que defender, dentro de cada fábrica, que haja a extensão do sindicato, um conselho de dirigentes, de delegados sindicais, um corpo de delegados sindicais, um grupo de delegados sindicais que estão à mão do sindicato na fábrica. E tem que exigir estabilidade desse delegado, quanto mais melhor. Claramente o nosso sindicato tem um embasamento na fábrica. Isso é uma das coisas. Agora, esses delegados sindicais não substituem toda a organização dos trabalhadores. Eles têm a tarefa de incentivar as várias formas de organização dos trabalhadores, entre as quais a CIPA, porque senão os delegados sindicais são a CIPA. Não! Os delegados sindicais são os delegados sindicais, que tem uma das tarefas, fazer com que a CIPA seja toda dos trabalhadores, ninguém do patrão. Tem a tarefa de sindicalizar todo mundo, tem a tarefa de lutar para construir uma comissão de fábrica, mas não vai entrar todos na comissão de fábrica. Sou delegado, então você é delegado, vai ser da CIPA, você vai ser da comissão de fábrica, vai ser de tudo. A tarefa do delegado sindical é levar a política do sindicato na fábrica. E qual deve ser a política do sindicato na fábrica, que discutimos hoje de manhã? Incentivar a organização dos trabalhadores na fábrica. Então, para mim está fechando o círculo hoje, do que nós começamos a falar de manhã, sobre organização no local de trabalho. Vimos, primeira ideia de hoje de manhã, a organização no local de trabalho é essencial. O trabalhador tem que se organizar para ele dirigir sua própria luta. Mas nós vimos que temos toda uma herança que nega a organização no local de trabalho. A estrutura sindical que nós herdamos de Getúlio Vargas desconhece, nem fala no assunto. Como consequência, na nossa cabeça, na nossa prática sindical, de nós todos, quem mais, quem menos, sobrou um pouquinho, alguns limparam quase tudo, e alguns, maravilhoso, conseguiram limpar tudo, mas a grande maioria ainda tem muita merda na cabeça, que é essa herança que é a burocracia sindical, o afastamento da base, etc. Nós temos que fazer com que o sindicato, a vida do dirigente sindical, você, Barbicha, cada um de nós, na fábrica ou fora da fábrica, ou nas fábricas que acompanham, a tarefa principal é estimular a organização dos trabalhadores. Essa é a tarefa do dirigente sindical, em todos os níveis. Então, se você está na fábrica, você vai fazer uma caixinha, se for o caso, uma caixinha para emprestar dinheiro sem juro, vai fazer uma cooperativa de jornal, vai fazer uma excursão, junto com os trabalhadores organizados. Não é o sindicato, o diretor, que vai substituir a massa. Eu resolvo, deixa que eu resolvo. Isso vimos hoje de manhã. E vimos que tem várias formas de organização. Várias formas. As formas mais nobres quais são? A CIPA, que vocês vão discutir, quando vocês estiverem, dentro dos planos de vocês, como trabalhar com a CIPA do ponto de vista da saúde, como aproveitar a CIPA, uma organização. Uma organização legal, legalista, meia do patrão. Meia do escambau, é mais do patrão do que nós. Por lei, é mais do patrão do que nós. Mesmo se o patrão não ganhar nenhum dinheiro, ele já tem maioria. E é uma comissão meia caminharada, mas serve, vamos lá.
É uma organização, eu diria, nobre. Outra, o grupo de fábrica. O grupo de fábrica, gente, não me venha dizer que não dá para fazer. Mentira. Cada fábrica dá para ter 3 companheiros. 3 é um grupo. Dá para ter 3 companheiros organizados, sim. Qual é a primeira coisa do cara organizado? Cara, zoológico, se sindicalizar, aí participar da vida sindical, tal. Aí discutir os problemas da fábrica, ganhar mais companheiros, organizar, se unir. Em cada fábrica dá para fazer. Daqui 9 meses vamos ter um grande grupo de fábrica na Navio, não é isso? Eles falaram, ó, certo? Tá bom? Um belo grupo que discuta os problemas, que discuta a política, que faça curso de formação, que participe com 50 caras na Assembleia. O grupo leva 50, o grupo é de 10, mas 10 leva cada um 5 na Assembleia. Ou vai fazer que nem aquele diretor amigo meu que chegou lá, os 3, daquele cara lá assim. Tomar uma cerveja? Tomar uma cerveja? Antes da Assembleia, 3 diretores sozinhos vão tomar cerveja? Tem que tomar cachaça com o peão lá na fábrica e ele vai para o sindicato. Tomar cerveja à vontade. Pode pagar uma dúzia, faz o diabo que for, mas leva o sindicato de 12 caras, rapaz. Para que serve? Então, o grupo de fábrica já vimos que é a célula básica, vamos dizer. É no grupo que se discute como vamos conquistar uma cifra. Como vamos arrancar os peleiros dentro da cifra. No grupo se discute se vamos fazer tal luta ou não. No grupo se discute, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa na fábrica, qual é a principal coisa. Se discute, vamos organizar uma excursão, vamos chamar o diretor do sindicato para vir aqui explicar para nós o reajuste. Certo? Por quê? Porque o diretor do sindicato, para promover ele, para ele ser conhecido, para ele ganhar nome, etc. Porque quando tiver uma assembleia, vem o gordo, ele convida todo mundo, vai todo mundo na assembleia. Por isso que eu quero chamar o diretor do sindicato. É junto o trabalho, mas é o grupo que discute. O grupo que fala, o gordo, vem cá, tem que vir. Ele vai lá, ó, viu, o gordo é legal, o gordo é legal. Quando o gordo vier, todo mundo vai com ele na assembleia, tá certo? Tem que ser assim, entendeu? É o grupo que discute isso. E o grupo discute o quê? Gente, quando você tem que fazer em dezembro, o grupo tem que discutir o que vamos fazer na próxima campanha salarial na Nadim Figueiredo. O que vamos fazer lá na Santa Marina? O que vamos fazer em novembro? Ninguém quer nada. Peraí, então vamos na casa de fulano, vamos na casa de... meu endereço tem, se não tem, procura, vai, se vira, vai jogar futebol, vai ao cinema, faz o cambal, inventa o aniversário. Já fiz 3 vezes aniversário no ano. 3 vezes fiz aniversário, para fazer festa, que chama a turma lá, inventar, fazia ano 3 vezes por ano. Certo? Para poder inventar. Pô, você tem galho, inventa, rapaz. Certo? Tem que se virar. Certo? E discutir a campanha salarial, discutir as reivindicações. Aí quando tem uma assembleia aqui, não é o presidente do sindicato, o vice, o tesoureiro, não sei o que, o boitoso, aí como chama lá? Boi preto. O que vai falar, ele vai falar, mas outros caras estão sabendo o que estão falando. E a próximo ano que vem, daqui 2 anos, o cara que veio só escutar vai falar. Certo? Nós não queremos chegar onde? Nós não queremos chegar lá. O trabalhador dirigindo, sabendo o que vai fazer. Então tem que aprender a falar, Cristo. E o trabalhador sabe falar, só que não se atreve a falar. Quem que vai falar frente ao Valdirzão aqui? O Valdir falando, quem vai dizer, eu sou contra. Para chegar que eu sou contra, o cara tem que estar bem preparado, bem, opa, ótimo, quando o cara dizer eu sou contra, ele tem que ser contra toda essa sociedade, tem que aprender a ser contra o que ele fala aqui, não é? Para discutir, brigar, pode depois chegar a um acordo. Mas tem que saber, opa, não concordo, peraí. Agora tem um bando de idiotas. Falou legal. Agora que diabo? Isso é retardado, tem que ser tutelado mesmo, então. Bom, aí falei, CIPA, o grupo de fábrica, como o grupo de fábrica é tudo, certo? E aí o grupo de fábrica se começa a discutir o seguinte, a gente não tem uma comissão de fábrica aqui. Claro, se é uma fábrica de 10 pessoas, não adianta comissão de fábrica, certo? Isso é bobagem. Mas numa fábrica de 150 já dá para falar. Fazer uma comissão de 4 membros, 5 membros, por que não? Que vai discutir tudo. Que tal a gente ter uma comissão de fábrica? Mas o que é a comissão? Você já ouviu falar? Tem um livrinho aí, tal. Tem um livrinho aí, tal. Tem livrinho. Se você quiser, arruma 10 tipos de livrinhos diferentes de comissão de fábrica. 10. Em quadrinho. Tudo. Certo? Tem um livrinho aí, dá um livrinho.
Oh, que tal, Leo? Vamos conversar sobre isso, tal. E vai começando a fazer propaganda. Tá? Daqui a pouco, tem 50 trabalhadores na fábrica discutindo a comissão de fábrica. Opa! Vamos fazer um curso sobre comissão de fábrica? Vou trazer o boi aí. Vou trazer o boi para falar sobre comissão. Aí ele não sabe nada, não interessa. Se prepara e vai saber, porra. Ele vai lá, chega e fala. Certo? E aí são 50 caras que discutiram comissão de fábrica. Quando tem uma greve, quando ele reivindicar 30% escambau, e comissão de fábrica, todo mundo vai saber o que é a comissão de fábrica. Certo? Participando, discutindo. Então, é esse aqui. Isso discutimos de manhã. O que é a comissão? Nós vimos aqui. A comissão é a meta da nossa organização no local de trabalho. Só que não vamos ficar só pensando na meta e não fazendo as pequenas coisas. Tem que fazer as pequenas coisas, senão não chega lá. Falei que a faculdade, tá, antes de ir à faculdade, mas é primário, pré, o primário, o ginásio, o colégio, o escambau, é isso? Senão não chega lá. Então, vamos fazendo as coisas. Quando estoura uma luta, tal, vamos exigir aquilo, se conseguirmos. Então, é a meta. Qual é o significado da comissão de fábrica? A comissão de fábrica é uma escola de poder operário, uma escola de treinamento, é um treinamento dos trabalhadores para eles construir um dia uma nova sociedade socialista. É uma das escolas, não é a única. Não é a única, mas é uma grande escola. Se fizer uma comissão de fábrica muito boa, bem participada, bem discutida, que discute política, que enfrenta politicamente os patrões, você vai fazer um conjunto de trabalhadores daquela fábrica avançar politicamente e entender qual é que é a grande política que está aí, entender o que é classes sociais, como é que é a luta de classe e para onde nós vamos. Então, é uma escola do poder operário. E depois mostrei aquela parte histórica um pouco, o porquê. Nesta parte histórica fica claro o seguinte: teve duas experiências principais do movimento operário nosso de 70 para cá, aquela de São Bernardo e aquela de São Paulo, são diferentes, por quê? Por situação diferente. Agora, isso gerou uma dificuldade muito grande de companheiros dentro da CUT de entender o papel da comissão de fábrica. Quase como se a comissão de fábrica fosse algo contra o sindicato, eu deixando bem claro que a comissão de fábrica não é nada contra o sindicato, ao contrário. Na verdade, é o sindicato organizado de verdade. É o papel do sindicato criar condições, estimular condições. Esse é o risco de um sindicato vivo e ativo. E não a burocracia sindical que a gente está acostumado a ver nas melhores famílias nossas. Certo? Então era isso que eu queria falar. Tá bom? O Valdir me pediu para lembrar o seguinte. Eu sempre falo de livrinho, formação, etc. Eu acho que é importante, sou realmente fanático de leitura. Para mim, e acho que todo mundo tem que ler para saber, para aprofundar, para discutir, para sacar melhor. Para que isso? Para poder saber para nós e passar para os outros. Então tem dois livrinhos que eu escrevi junto com o Neto, nesse tempo aqui, sobre a CUT. Eu estou fazendo propaganda porque são bons. O segundo é melhor do que o primeiro. São bons porque foram escritos e teve a colaboração de muitos companheiros, dando opinião, corrigindo, mudando, tirando, acrescentando, porque o importante desses dois livretinhos era que servisse para, vamos dizer, 40, 50, 70 de vocês, aqueles 3, 4 companheiros da fábrica, do grupo, lá e tal, para estar esclarecido. O assunto é sobre a CUT. O primeiro é, o livretinho vermelho, é a CUT por dentro e por fora. É a história da origem da CUT, que é interessante reconstruir para a gente saber, nós somos da CUT para quê? Hoje em dia é mais do que importante do que nunca saber, tem nada a ver com o papo que está fazendo agora, certo? É mais importante do que nunca saber qual é a diferença da CUT e força sindical. É muito importante. Então, da onde vem a CUT? Ela fala muito a contraposição com o sindicalismo de resultado, com o sindical, qual a diferença, as duas TGT, agora tem uma, tal. Esse livrinho vermelho é pequeno, se lê muito facilmente, é interessante. A CUT por dentro e por fora. É o primeiro grau, primário. Tem o outro, que é ginásio. Eu achei aqui no colégio. É um livrinho preto que saiu agora, faz um mês e meio, sobre a CUT atual hoje em dia. A gente está, todo mundo, no movimento sindical, vocês são dirigentes sindicais, estão sabendo,
A gente sabe as várias divisões dentro da CUT, para cá, para lá, como é que é, etc. E esse segundo livro, a CUT, ontem e hoje, chega até no outubro, a história, saiu em novembro, conta um pouquinho de novo, os princípios da CUT. Essa história do socialismo, estou falando do socialismo, está na CUT, gente. Está na CUT, certo? Então repete muito isso, tá? Os princípios da CUT, e depois chega a CUT hoje, sobretudo no quarto CUT, aquele congresso que teve lá no Anhembi, aquela porcaria que aconteceu lá, aquela porcaria, desastre do congresso, afinal é o que foi, certo? E explica por quê, como, etc. É claro que é uma visão, certo? Tudo bem, haja outras, que venha outras, por enquanto tem essa, certo? Em livro. E são interessantes esses sindicatos, quando vocês veem com coelhinho, aí vocês veem, é interessante vocês lerem, mas não só esses dois. Se vocês quiserem postar uma bibliografia, aliás, o Hélio GBT sobre comissão de fábrica, tem alguns livrinhos, tem um livrinho, eu posso mandar para vocês um monte, em quadrinhos, sobre comissão de fábrica, tem outros, já pode mandar. É útil, gente, sabe? Então precisa ler para você ter que postar bem, sacar, quer ver o que é comissão de fábrica? Tal, ele vai puxando, vai conversando, tal. É importante ter instrumento na mão. Esse tipo de livro eu recomendo, não é porque eu escrevi junto com o governo, que são bons, certo? Teve colaboração desse último de 12 pessoas, cada um trabalhou 2 dias, 3 dias, tal, mudamos, traçalhando tudo. Não sobrou nada, porque eu tinha escrito, não sobrou merda nenhuma. Não sobrou pedra sobre pedra, mudou tudo, mas ficou 20 vezes melhor. Porque teve 12 pessoas que modificaram tudo, então ficou uma coisa mais interessante. E eu acho que para vocês vai ser útil. Entendeu? Põe esse silêncio aí, tá? Tá bom, gente, vocês trabalham aí, tá? Certo. Bom, pessoal, então, eu acho que dispensa, né, dizer do nível da falação do Vitor agora. Foi uma complementação da parte da manhã, só um minutinho, depois a água e o café vem aí, mais um segundo só. Veja o quanto é importante isso, quer dizer, e é assim que vai se construir os instrumentos de luta da classe trabalhadora. Quer dizer, se a gente não começar desde já a juntar as mais diversas correntes, mais diversas categorias, mais diversas experiências, nós não vamos poder golpear aí o capitalista, né? Porque o Estado burguês, aí, o governo, ele é forte e ele está unido. Eu estava até comentando com o Vitor lá embaixo, porém, esse governo Collor, aí, ele é tão frágil, veja bem, né? Que hoje tem um artigo na Folha de São Paulo, de um jurista aí, do Celso Passos, que está dizendo, olha, se o Congresso quiser, amanhã ele caça o Collor pela técnica jurídica que tem aí. Quer dizer, de tanto desmando constitucional que esse governo fez. E mais, quando o governo permite que os aposentados de São Paulo e do Rio recebam lá os 147 e o resto do país ele proíbe, ele faz com que divida o movimento dos aposentados. Ele tentou dividir, por quê? Porque ele é tão fraco, está tão fraco, esse governo está tão desacreditado, que ele tem medo até da mobilização dos aposentados. Teme até isso. Quer dizer, e nós, lembra que nós falamos ontem da organização nossa dentro da fábrica, como é que é uma fábrica? Quer dizer, e nós, os trabalhadores, não percebemos essa força que nós temos. Tanto é que eu estou até um pouco pesaroso diante desse movimento sindical, eu não sei o que estão fazendo os dirigentes, principalmente os das centrais, que marcam uma mobilização para hoje, outra de aposentados para daqui a pouco, outra para amanhã num feriado. Quer dizer, poxa, mas não está na hora já não existe clima para chamar milhares e milhares e milhões de homens para essa rua, para a rua, para a gente balançar de vez um governo que está aí se esborando, caindo aos pedaços, toda semana está trocando de ministro. Isso é sinal de fraqueza. Um governo que é forte, ele não troca de ministro todo dia, né? Quer dizer, por quê? Porque nós não percebemos essa força. Por que não percebemos? Porque não fazemos discussão desse tipo. E por que não fazemos discussão desse tipo? Porque não somos unidos, não chamamos as pessoas. Então esse curso não é um negócio teórico para vocês saírem daqui doutor e saber preencher um formulário, fazer uma prova e responder questões. O curso tem uma finalidade prática, certo? Para começar segunda-feira, já, ou melhor, começar hoje, amanhã no ato, sei lá quando, no dia a dia, né? Então a experiência do Vitor é excelente, a falação foi ótima. Nós vamos te perturbar um monte de vezes, vamos te levar para a Subsedes para você falar sobre isso. Se tiver tempo. Se a negadinha tiver já um grupo específico formado, nós vamos lá chamar no bar do Ceará e tomar aquele licor de papo e fazer o papo. É esse que é o movimento.
A Secretaria de Informação está aí para isso, não é um enfeite, não é para mim ter uma mesa bonita ou o Edson se fantasiar e sentar lá atrás de uma mesa, mas é para isso, é para a prática. Então é isso que a gente tem que fazer no grupo agora, quer dizer, saber da distinção do que é um grupo de fábrica, uma comissão de fábrica e a CIB. Discutir a relação dessas três coisas com o patrão. O patrão deve mandar nisso, deve meter o bico, não deve meter o bico. E mais, a relação desse grupo, dessa organização na fábrica com o sindicato. Como é que se dá isso? Eu acho que vocês captaram bem a diferença da comissão sindical de fábrica, da comissão de fábrica. Quer dizer, que relação que tem essa? Quando o sindicato é combativo, quando o sindicato é peludo. Como é que nós fazemos essa junção? Então, acho que nós temos um material, um monte de material, e principalmente em cada grupo tem pelo menos 1 ou 2 ou 3 companheiros onde a fábrica dele já foi feita essa experiência de comissão de fábrica. Vamos aproveitar essa hora para nós analisar como é que é. E as comissões de fábrica do vidro? Como é que é a da Panavit? Está funcionando? E a da Santa Marina? E a da Blindex? E a da UBV? Como é que está? Será que se apegar, não se apegar funciona? Para que serve? É mera coisa figurativa? Veja bem quanto material nós temos, tá? Então vamos manter os grupos, e a gente vai para lá agora. Benjamin, você quer dar um recado? Faz favor. Então, vem na frente das câmeras. Não, vem aqui na frente, senão você não sai na televisão. Tá bom, pessoal? Então depois do Benjamin falar, cada um já vai para o seu grupo e vamos trocar as figurinhas, analisando principalmente as comissões. Não, queria só fazer uma pergunta para o companheiro aqui, Senhor Vitor. mestre. Porque todos os sindicatos, que são os sindicatos que são os diretores, falam que é socialismo. E chega na hora, faz a campanha para outros partidos que é PMDB, PDS, entendeu? Veja só, não é bem todos os sindicatos que falam que querem socialismo. Na verdade, vamos fazer logo uma distinção. Os sindicatos que não são da CUT não querem socialismo. Hoje em dia, existem duas centrais, existe a CUT e a Força Sindical. A outra CGT, aquela CGTzinha lá do ML8, não, aquela do ML8 lá, na hora do povo, aquela vai acabar. Ficou 6 meses, não existe mais, aquilo não existe. Na verdade, existem duas centrais hoje, certo? A USE acabou, aquela CGT de pegada vai acabar. Duas centrais, é a CUT e a Força Sindical. Então, no movimento sindical, já tem uma grande diferença. O que não é CUT não fala em socialismo de jeito nenhum. Fala em defender o capitalismo. Porque a força sindical, o chamado sindicalismo de resultados, tem uma ideologia. Eu falei primeiro que era um bandido. Não é bandido não. São pró-capitalistas. São capitalistas, Cristo. Eles querem lutar dentro do capitalismo para melhorar um pouco a situação. Eles fazem luta, fazem greve. Entendeu? Eles querem 10% a mais, melhorar a insalubridade. Querem. Não estou dizendo que não querem. Faz luta. Mas são lutas que não falam que temos que mudar a sociedade e ir para o capitalismo, para o socialismo. Eles querem manter o capitalismo. Eles dizem o seguinte: o patrão, quanto mais lucro ele tiver, melhor pode dar salário para nós. Eles chegam até aqui. Então, vamos dizer, dividindo no meio, desse lado de cá, nada de capitalismo, de socialismo. Agora, dentro da CUT, a ideologia da CUT, o estatuto da CUT fala que a perspectiva da nossa central é uma sociedade sem classe, isto é, uma sociedade socialista. Então, a CUT tem uma ideologia socialista. Agora, muitas vezes, essa ideologia fica pendurada. A gente fala, tem uma ideologia socialista, mas na prática a gente está fazendo quase nada. Agora, o que está falando para mim, quando tem uma eleição, que tem os partidos, os sindicatos que apoiam um partido, outro, na verdade isso acontece nos sindicatos que não são cutistas. Na verdade, os sindicatos cutistas ou apoiam o PT, ou o PCdoB, ou o PCB, é por aí. Todos eles são partidos que se reivindicam de uma forma ou de outra como partidos da área socialista, da área esquerda socialista. Agora, o outro, pega os medalhões de São Paulo, na eleição, apoiaram Maluf, certo? Apoiaram o Collor, apoiaram o Fleury, todo mundo
nunca apoiaram Lula, nunca apoiaram nada da esquerda, PCB, você não entende? Então não é todo o movimento sindical, é uma parte do movimento sindical que se reivindica com o ideal socialista, vai, não digo com a prática muitas vezes é uma porcaria, mas isso é um defeito. Agora, no ideal, é uma parte do movimento cultista tem uma ideologia socialista, o outro não. Não, porque quando nós tivemos uma reunião lá em Praça, com os companheiros, na hora de falar era socialismo, apoiando o socialismo, entendeu? E quando chegou no tempo da eleição, então você vê o companheiro apoiando o candidato do MDB, outro PDS, entendeu? Então, depois vira o casaco, não é para ela. Acho que quando o companheiro fala assim, vamos defender o socialismo, acho que o companheiro tem que começar a defender até o fim da vida dele, entendeu? Não é chegando aqui e falar assim, hoje socialismo, por amanhã sou pelo MDB, não adianta. Muita gente fala da boca para fora socialismo e às vezes nem sabe o que é. Por isso que é toda uma experiência para a gente saber, para estudar. Quando fala de estudar, quando enche o saco de ler, de estudar, de aprofundar, de fazer curso, reunião, que nem vocês estão fazendo aqui, é para isso. Para o cara saber, não, se fala de socialismo, ele não quer falar, não, eu não quero, tá bom, então cai fora. Entendeu? Está no lugar errado. Entendeu? Agora, se ele fala socialismo, é socialismo. Se fala socialismo, não pode votar PDS. Agora já vem de família comunista, entendeu? Meu pai é comunista, entendeu? Eu também sempre lutando, desde quando começou 64, quando teve Aquele golpe militar, entendeu? Já tem raiz. Já é de sangue. Tá no Só meu sangue. pai só não foi preso naquela época porque ele também estava doente, entendeu? Muitos companheiros dele, que estavam ali, os médicos, os companheiros que ficavam ali na rodinha, ali na avenida ali, nas bancas de revista, todos eles que eram comunistas foi tudo preso e no fim foi consumido, entendeu? Mas o filho continua. Então tá certo. Sempre tá aí. Vamos lá então, pessoal. Obrigado. Vamos lá então, os grupos. Tchau. Experiência mais velha. Dá um exemplo aí. Olha, nós do Grupo 1 tentamos fazer um resumo aqui de tudo, do dia todo em si. E nosso caminho a percorrer de organizar os trabalhadores se torna difícil desde quando não estamos aptos. Nossos erros de organização podem nos levar à nossa própria condenação e descrédito. A partir de agora, com estes e outros cursos que virão, temos mais alternativa e gingada de ideias. É preciso tudo isso e muito mais para que possamos transformar a maneira de pensar da nossa classe trabalhadora e até mesmo mudar a cabeça dos pelegos e continuar nossa incansável luta. É preciso muitas lutas para conseguirmos comissões de fábrica, fazer uma avaliação das pessoas que são verdadeiramente confiáveis e que realmente seja combativas e atuantes, formar um grupo de fábrica de pessoas bem informadas politicamente para ajudar os demais companheiros e estarmos sempre juntos debatendo os problemas da fábrica e dando nossas ideias. Existe por parte dos patrões uma enorme força repressiva contra todo tipo de organização dos trabalhadores, principalmente comissão de fábrica, mas nossa luta não deve parar jamais. O futuro da classe trabalhadora brasileira está na base com a nossa participação informando, protestando, politizando e organizando sempre e sempre. Como já disse o Lula, eles podem destruir uma, duas ou três flores, mas nunca poderão impedir a primavera. Quando nós conseguirmos fazer uma base unida, participante, combativa, o patrão pode até destruir, acabar quase tudo. Ela sempre renascerá. Fé em Deus e na nossa classe trabalhadora. Vamos complementar? Bom, eu só vou falar alguma coisinha porque nosso grupo tinha pouca gente, cansou de ouvir o que o Vitor falou, que organizar é grupo, etc, etc e tal. Eu acho que não precisa nem falar isso aí.
eu acredito numa coisa. A vida da gente começa quando a gente é gerado numa placenta e dali, daquele local ali já vem o que a gente vai ser talvez no futuro. Eu acredito muito na genética. A genética é uma coisa muito importante, é uma coisa que todo mundo tem no sangue, que a gente traz da família da gente, a hereditariedade da família, dos pais, dos avós, porque senão não nascia de uma família que o pai é branco e o filho nasce de cor. Então eu acho que é isso. Às vezes as pessoas dão risada, mas é a verdade. O pai é moreno, a mãe é morena e o filho tem o olho azul ou verde. Mas ninguém sabe que aquilo ali veio de um outro ser. E a comissão eu acho que é mais ou menos essa coisa. A gente nunca começa numa comissão de fábrica. Eu acho que a gente tem que começar primeiro a aprender o que é dentro da firma. Conhecer o pessoal, conhecer os companheiros de trabalho, trabalhar algum tempo no local e discutir alguns problemas. E ver se realmente a gente tem aquele intuito, aquela capacidade, aquela garra da gente participar e da gente tentar lutar pelos companheiros da gente. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, lutar pelos companheiros da gente é uma coisa muito difícil. É uma coisa que o patrão ele procura de todas as maneiras de comprar, de coagir, de um monte de maneiras que ele pode fazer para que você desista desse caminho. Eu acho que isso é que faz muitas vezes o companheiro da gente ir para o outro lado. Ele fica em dúvida no que ele vai fazer, porque talvez ele não esteja preparado totalmente. Porque eu já participei da comissão por 6 meses, eu demorei mais ou menos 15 anos para me entrar na comissão. Mas antes da comissão eu participei da CIPA, eu participei muitas vezes do sindicato, aí eu participei de outras reuniões. Em 77 eu participei de uma comissão de negociação de salário. A primeira vez que a Santa Marina teve uma negociação, nós negociamos direto com os patrões, com o francês na época, não tinha nem comissão na Santa Marina. Então eu acho que é o seguinte, o pessoal entra às vezes na comissão, ele não está preparado com muitos companheiros. Eu não acredito que o companheiro da gente pelegou, ou que ele tem medo. Eu acho que falta para ele uma bagagem que talvez a gente esteja conseguindo agora. A gente tem muito para caminhar ainda. Eu acredito que com o futuro, com os próximos cursos, muita gente aqui não sabe nem o que é socialismo, que nem o Benjamin falou para o Vitor. Eu acho que o socialismo é uma coisa muito complicada, que eu acho que ninguém aqui, na realidade, praticou o socialismo uma vez na vida. É muito difícil praticar o socialismo, porque para dividir alguma coisa com alguém, é difícil. Muitas vezes você encontra alguém pedindo uma esmola ali, você fala, mas pô, o cara tem 2 braços e é forte. Mas se você desse pelo menos 1000 cruzeiros para ele, que não fizesse falta para você, isso é praticar o socialismo. Essa que é a grande verdade. E nós não praticamos, e nós não fazemos nada disso. Independente se ele pode ou se ele não pode, isso não me interessa. Eu acho que o que depende é de você próprio. Você que tem que pensar no que você vai fazer. E a comissão, acho que é a mesma coisa assim. Na Santa Marina nós tínhamos uma comissão que era independente, e é independente. Eu acho que tem pessoas lá com muita capacidade de trabalho. O que falta, talvez, é instruir o pessoal, é fazer com que eles aprendam o que é a política. Porque hoje em dia todo mundo fala assim, o que é política? Hoje em dia tudo é política, tudo é política. Não tem o que não seja política, acho que todo mundo sabe disso. Tudo que você vai discutir com o patrão, ou com alguém, ou uma reunião, é uma política. É política de salário, é política social, é política econômica, é um monte de coisa. Então eu acho que é isso que a gente tem que aprender. Que a comissão não é aquele instrumento talvez que o patrão queira. O patrão, ele usa muitas vezes, que o Vitor falou, a comissão como instrumento dele. Se ele conseguir, tudo bem. Eu acho que ele conseguiu talvez porque as pessoas não estão preparadas. Se as pessoas não estiverem preparadas, o patrão nunca vai conseguir vencer uma comissão. Só isso que eu digo. Nosso grupo reuniu lá fora, nós chegamos a um acordo, conversamos muito e escrevemos pouco. Por que escrevemos pouco? Porque nós achamos melhor, na conversa, no debate, a gente consegue chegar a um acordo mais detalhado. Então nós começamos o seguinte, o grupo, todos nós trabalhadores internos dentro de uma fábrica sabemos disso. Você trabalha numa seção que você tem os bons companheiros e alguns maus companheiros internos, porque é aquele que não gosta de entrar na luta, ou então não está preparado para isso. Mas nós sabemos que dentro de uma seção, por exemplo, existe
aquele pessoal que nós pudemos conversar com ele baixinho hoje, amanhã a gente começa a aumentar o tom da voz, olha, nós podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. E isso a gente vai conseguindo um trabalho de formiguinha até conscientizar mais o trabalhador. Nem que seja de 100, a gente pegue 2. Aí começamos a formar aquele trabalho de grupo que o qual o Vitor se frisou muito bem. Eu acho que isso é importante para a gente em todos os sentidos, inclusive nos setores que tem mulheres e que tem só homem, a gente pode fazer isso, e dentro dos setores que só tem mulher, você pode conversar com as mulheres um pouquinho com elas na saída, ou então na porta da fábrica, e chamar elas um pouquinho, dizer assim, olha, vamos fazer isso, vamos numa excursão, aí a gente consegue fazer um pouquinho a cabeça do pessoal internamente dentro da fábrica. Daí, para poder se levar para onde? Para uma comissão. E na nossa discussão lá, fizemos o seguinte, o que é uma comissão de fábrica? E aí, nós colocamos no papel, que deu nisso aqui. Como organizar politicamente os trabalhos na fábrica? Qual é o papel de uma comissão? O papel de uma comissão é de conscientizar o trabalhador dentro da fábrica, discutir os problemas do dia a dia, conseguir benefício ao trabalhador, um elo entre trabalhadores e o sindicato, uma comissão de trabalhadores organizado junto ao sindicato para encaminhar as reivindicações dos trabalhadores junto ao sindicato, procurando solucionar os problemas dos trabalhadores na empresa. Outro papel importante da comissão de fábrica é o esclarecimento político, social, com o companheiro que pode ser feito, ou melhor, o esclarecimento político aos companheiros que pode ser feito através de jornais, revistas, reuniões, bate-bolas e alguns eventos sociais como filmes, lives e etc. E participação do grupo. Bom, pessoal, esse bate-bola do companheiro Belezinha não é o jogo de futebol, não. O bate-bola é a troca de ideias, né? E ele quer se referir. A gente vê muitas questões complicadas com relação a comissões de fábrica, tá? A gente sabe que aqui, a maioria desses companheiros aqui não tem comissões dentro das fábricas, tá? Aqui são poucas os companheiros da diretoria aqui que têm comissões de fábrica, onde eles trabalham, tá? A gente, para criar a comissão de fábrica, é um papel muito duro, é uma tarefa difícil, tá? Eu acho que quando a gente entrou na fábrica, cada um aqui, hoje onde tem comissão, onde existe comissão, quando entrou na fábrica não tinha comissão, tá? Eu cito o nosso caso, onde eu trabalho, outros casos aí dos companheiros, e para formar a comissão, a gente não tinha sequer uma fábrica organizada. Então, para poder formar uma comissão, precisava ter uma fábrica semi-organizada, um trabalhador semi-organizado, né? Porque senão não era possível criar uma comissão, eleger uma comissão de fábrica, tá? A gente lembra que naquele tempo, em 1984, quando a gente começou a se organizar na fábrica onde eu trabalho, não preciso falar o nome porque acho que aqui a maioria sabe, foi uma tarefa difícil. A gente veio aqui, a gente discutiu os problemas, começamos a discutir na fábrica, viemos ao sindicato, começamos a se organizar, tá? Aí houve uma tentativa de sair comissão de fábrica naquela empresa lá, só que era uma comissão que não era eleita, era uma comissão indicada. Escuta, quem é que você acha que vai ser dessa comissão? Tá? E eu estava lá no meio desses companheiros, tá? E fui indicado para essa comissão. Só que nessas indicações eu percebi que tinha companheiros lá que não estavam querendo levar o trabalho, que estavam querendo ser indicado para a comissão porque queria ter algum status, devia ser isso, tá? Então eu me recusei, tá? Na hora lá, depois quando foi indicado, parece que eram 4 ou 5, tá? Eu me recusei, eu falei, olha, não é que eu me recusei, eu disse o seguinte, eu retiro o meu nome, tá? Eu não quero fazer parte dessa comissão, tá? Quer dizer, eu não expliquei por que eu não queria fazer parte dessa comissão, mas deixa que porque eu percebi que tinha pessoas, tá, que defendia chefe, que defendia patrão, que achava que não podia fazer greve, que o movimento estava errado, que não podia reclamar, que estava certo, que estava tudo bom, tá? Então eu peguei e falei, não quero participar dessa comissão, tá? Mas depois, aí foi crescendo o movimento, tal, e a gente foi se organizando, aí a gente criou realmente, e não saiu comissão naquele momento. Não saiu comissão, por incrível que pareça, tá? Por causa que eu falei, não, escuta, eu não quero fazer parte, ninguém mais
não saiu mais daquela comissão, tá? Não é porque eu não quis, é porque eu tirei o meu nome e depois não aconteceu, não teve aquela comissão, tá? Aí a partir de um certo tempo foi criada uma comissão no mesmo esquema indicado, não funcionou, tá? Não funcionou, foi uma comissão fraca, uma comissão que ia discutir com os patrões e não levava a questão do trabalhador, ia lá resolver os seus problemas, tá? Resolver os seus problemas, não encaminhava aquilo que o trabalhador reclamava, chegava lá e escuta, não, mas lá na sessão, não sei o que lá, ia cuidar do problema da sessão lá que ele pertencia. Quando na verdade o encaminhamento, a discussão era no sentido geral, não resolvia e acabou, essa comissão não funcionou. A partir daí sim, depois dessa comissão, aí teve eleição, foi a comissão indicada, aí passou a ter eleição de comissão na fábrica, eleição de comissão, indicado, não indicado, votado pelo trabalhador, votado, o cara mais votado lá participou. Aí sim, a partir daí a comissão começou a funcionar, começou a dar direção aos trabalhos, às questões voltadas para o trabalhador, porque até ali não tinha a comissão que encaminhava os problemas para o conjunto de trabalhadores. Era uma comissão que estava mais a serviço deles próprios, não era uma comissão que estava... Então a nossa preocupação com as comissões, com os grupos, é realmente nesse sentido, que os grupos, ele primeiro é criado um grupo, depois vem a comissão, que a comissão é uma forma de estar garantindo estabilidade para as pessoas que vão ser esse elo de negociação, tá? Essas pessoas que vão lá para a mesa de negociação negociar com o patrão, essa comissão. Agora, nada impede que além da comissão tenha grupo de trabalhador lá, tá? Grupo de trabalhador organizado, tá? Apoiando essa comissão, tá? No sentido de estar dizendo lá na sessão, em cada setor, em cada sessão, peraí, a comissão está negociando, vamos se organizar, vamos manter a nossa posição firme aqui, para quando vier aqui o resultado, a gente está organizado aqui no sentido de dizer sim ou não, vamos para cima, vamos tentar avançar mais, vamos tentar conquistar mais coisas. Então, eu acho que a necessidade, além da comissão, o grupo organizado e, além disso, uma coisa a mais, um grupo de formação política, o grupo político dentro da fábrica, sabe? Porque a gente discute salário, discute questões de trabalho, discute condições de segurança e a questão política fica atrasada, fica devagar, porque a gente não tem, muitas vezes não tem tempo, o trabalhador não se interessa, porque ele não é educador para isso, para estar discutindo política dentro da fábrica. É o 147 do INPS, do INSS, é a dispensa do Magre, por que o Magre ficou tanto tempo, por que agora foi demitido mais um ministro, 2 ministros. Então, quer dizer, a gente precisa estar discutindo. Essa é a política que a gente tem que ter, além do salário, além das condições de trabalho, esse é o tipo de política que a gente tem que estar discutindo com os trabalhadores dentro da fábrica. Tá? Por que ficou tanto tempo, por que saiu agora, por que saiu, que vai ser... Então, quer dizer, é esse tipo de política que a gente tem que estar levando, além da questão de salário e condições de segurança de trabalho, questão de condições de trabalho. Bem, companheiros, o que a gente tirou do grupo 3 foi o seguinte: entendemos que a comissão de fábrica não deve ser atrelada ao sindicato. Entendemos que os objetivos são os mesmos em relação ao trabalhador. A comissão de fábrica é muito importante para o trabalhador e por isso é rejeitada pelos patrões. Toda empresa deveria ter uma comissão de fábrica, pois isso ajuda a organizar e conquistar benefícios para os trabalhadores. A comissão de fábrica é um segmento do sindicato, porém não deve ser atrelada ao sindicato. Deve-se eleger trabalhadores comprometidos com a luta dos trabalhadores, aqueles que se destacam nos movimentos, apesar de correr o risco de se eleger alguns companheiros com o patrão. É necessário que a comissão eleita pelos trabalhadores possa ter uma retaguarda para que ela possa ter coragem de enfrentar o patrão no dia a dia. A comissão de fábrica tem que estar participando de cursos, pois é necessário que o trabalhador, na luta dos trabalhadores, é função da comissão estar reivindicando e lutando por todos os companheiros da fábrica e não somente
resolver problemas do setor isoladamente. Bem, companheiros, agora eu tenho um pequeno raciocínio que deu para a gente sentir nos trabalhos de grupo que existe alguns companheiros ainda meio parado na luta, dizem que o espaço deles é pouco dentro das empresas, mas isso aí é o seguinte, eu acho que com esse curso que nós tivemos ontem e hoje, a gente tem que fechar isso hoje aqui e sair daqui com outro sentido. Daqui para frente, nós vamos ter que encontrar um outro caminho, porque esse caminho que a gente estava na luta, estava certo, era um caminho certo, tal, isso e aquilo, mas a gente ainda estava fechado. E com esse curso que nós tivemos aqui ontem e hoje, deu para sentir que esses companheiros que ainda dizem que estão meio fechados, e eu acho que temos que encontrar uma saída. Isso é porque é início de gestão, com o tempo vocês vão sentir que a coisa vai ser outra. Que isso eu digo porque quando eu comecei na outra gestão, eu também era assim. Eu também estava meio parado, muita pressão, muita coisa, mas com o tempo eu parei com esse medo e hoje estou aí na luta. Bom, companheiros, a comissão de fábrica foi discutida aqui, o Vitor colocou várias colocações de manhã aí sobre comissão de fábrica, né? Quais são as atribuições das comissões de fábrica hoje em dia das empresas, né? Vocês veem que tem locais que as comissões de fábrica elas avançaram, né? As comissões de antigamente, por que elas se avançou mais? Porque existia grupo de fábrica, existia grupos organizados, entendeu? Dali saíam as comissões de fábrica indicadas pelo trabalhador, né? E as comissões de fábrica hoje dificilmente saem organizadas dentro da fábrica, né? Elas são indicadas rapidamente, né? O companheiro, aquele que se destacou um pouquinho mais na fábrica, mas sem passar por uma discussão política, dificilmente o companheiro vai se avançar como aqueles companheiros antigamente. Aqueles companheiros antigamente eles iam para a luta, eles se uniam, eles vinham para o seu sindicato. Eles eram os companheiros combativos, acima de tudo para eles estava a questão política. E os companheiros de hoje não, eles não têm essa clareza que aqueles companheiros tinham. Então por isso que as comissões de fábrica de hoje, a maioria quando é eleita, a primeira coisa que o companheiro faz é lutar por benefício próprio. É o exemplo que a gente vê. Na firma que eu fui eleito como comissão de fábrica, eu fui eleito, me 2 mandatos. O primeiro mandato eu tirei incompleto, esse não deu para terminar porque eu fui eleito. E o estatuto da comissão de fábrica lá, ele está dizendo que se alguém for eleito a dirigente sindical, não pode fazer parte da comissão de fábrica. Onde foi eleito 2 companheiros que saiu fora, porque foi eleito a dirigente sindical, não pode dar prosseguimento ao trabalho, então tive que sair fora. Mas não estou dizendo que aquela comissão são toda ruim, a gente sabe que a comissão não avançou. Por quê? Porque faltou alguém para investir na comissão de fábrica. O que a empresa fez na época? Investiu nos companheiros da comissão de fábrica, deu um curso para os companheiros da comissão de fábrica, pegou aqueles companheiros, levou no Hotel Lorena aqui na Consolação e deu uma enxugada nos companheiros. Justamente esse companheiro não vai avançar, porque nós não fizemos isso, porque a direção na época não teve essa clareza para fazer isso com os companheiros. Não é o que está acontecendo hoje. Hoje, os companheiros que estão aqui têm um certo compromisso de primeiro, antes de preparar a comissão de fábrica, primeiro colocar com os companheiros quais são as atribuições do companheiro de comissão de fábrica. O que ele vai exercer dali para frente, como é que ele vai representar o companheiro. Então essa clareza, aqueles companheiros que estão lá não têm essa clareza, apesar que tinham os companheiros lá que já tinham essa clareza, igual o companheiro Walter Lavrado, já vem do movimento sindical há mais de 30 anos, é um cara que tem uma experiência fora de série. Agora, para esse sindicato aqui, não tem condição, porque um companheiro que não vem aqui, ele não debate, ele não vem debater, é o companheiro que não vem defender a proposta do trabalhador aqui, junto com o seu sindicato, que é esse instrumento do trabalhador que ele tem hoje. Então, por isso que eu digo para vocês, se a gente tomar uma posição daqui para frente, pegar esses companheiros que a gente tem hoje neles para se eleger a ser um cipeiro ou comissão de fábrica e investir nele, em vez de deixar o patrão investir, eu acredito que a gente vai ter grandes conquistas, porque na Santa Marina hoje em dia, os companheiros têm um exemplo, ela está contratando aqueles dos melhores ônibus que tem na praça aí, estão dando seminário, gente, o CCQ,
elas estão praticando esse CCQ aqui, ó, fora da empresa. Ela aluga um hotel bom, de 5 estrelas, lá pro lado lá nas águas de São Pedro para lá, lugar turístico mesmo, só para os companheiros tirar turismo. E vão levando aqueles companheiros para lá. Enche o ônibus, dão o melhor conforto para os companheiros. Então o companheiro daquele, se entrar numa comissão de fábrica, ele não vai ser indicado diretamente pelo patrão, não vai indicar. Mas aqueles companheiros que estão lá sendo influenciados, vai indicar aquele companheiro lá. Então, geralmente, se um companheiro daquele for eleito, dificilmente o trabalhador vai ser beneficiado, porque só vai trabalhar a benefício da empresa. Então, isso é que nós temos que combater na porta da fábrica. Quando chegar lá e ver aqueles ônibus lá, começar a mostrar para o trabalhador e dizer o que a empresa está preparando lá para ser o representante deles amanhã, está saindo daqueles ônibus lá, igual eu vi sair lá do ônibus que nós foi lá para o Hotel Lorena, como eu fui para lá, eu vi como é que é lá o seminário que eles dão. Eles não dizem uma política salarial decente que interessa para o trabalhador, eles não falam que o trabalhador tem que participar de movimento, eles não falam que o trabalhador tem que entender a política econômica do país hoje. O que eles colocam lá para o trabalhador é que o trabalhador tem que ver a situação que a empresa está hoje, tem que ajudar a empresa a sair de buraco. É isso que a empresa fala para os companheiros. Então o companheiro fica com aquela visão pequena, ele não tem essa clareza das opiniões diferentes que nós temos aqui. Não tem a experiência do companheiro aqui, não tem a experiência do Vitor Gianotti que veio aqui e colocou aquela clareza. Então por isso que não avança, porque eu já participei daquilo lá, é a maior sujeira que tem, não adianta o cara vir aqui falar que não era disso, porque é que eu participei. E lá no Hotel Lorena, pelo que os companheiros falou para mim, diz que é muito pior, porque lá tem de tudo, entendeu? Tem até, eu vou falar para vocês, vai mulher, vai homem, vai tudo para lá, entendeu? Tem do bom e do melhor para eles lá. Então, por isso que é difícil a gente conquistar a comissão de fábrica para avançar igual estava antigamente. Agora, se a gente campar essa briga, igual todo mundo se comprometeu aqui, eu acredito que a gente pode ter umas comissões de fábrica boa e CIPA boa daqui para frente e futuros dirigentes sindicais. Quer falar, campeão? Pode fazer. Para quem? Para mim mesmo? Entende que a comissão de fábrica não é ser atrelado ao sindicato, mas tem que ter ligação com o sindicato. Porque o trabalhador se elege na fábrica e fica perdido. Então, se o sindicato não der uma linha de trabalho para ele, uma linha política, ele vai acabar indo para o lado do patrão. E eu ouvi o companheiro falar aqui que a comissão não deve ser atrelada ao sindicato. Então, gostaria de ter um esclarecimento nesse sentido. Porque isso aqui não é um debate, mas é um seminário onde nós temos que sair falando a mesma linguagem. De repente eu chego falando uma linguagem, outro companheiro chega falando outra linguagem, e aí vai desvirtuar o assunto. Então, fica um segmento. Tá bom, a gente vai tentar. Só que, separa a linha de Nalva da Ibonese, que hoje está impossível. Você manda uma sentar, um em cada ponta. Deixa eu fazer uma pergunta para ela. Divisa, você quer perguntar ou quer falar? Você vai responder? Separado as duas. Está demais hoje, hein? O que está acontecendo? Eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente colocou, isso aí foi uma discussão no grupo. A gente tem o seguinte, que se a gente prega a democracia, quer dizer, então nós não podemos achar que a comissão de fábrica, ela tem que ser atrelada. Quando diz atrelada, eu estou entendendo o seguinte, que a gente quer que a comissão faça tudo aquilo que a gente quer. Eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que o trabalhador tem que ter a liberdade dele dentro da fábrica. É claro que se a gente perceber que a comissão está indo para outro caminho, a gente está lá para orientar, está lá para se reunir com a comissão. Ninguém é contra se reunir com a comissão, ninguém é contra conversar com a comissão. Quer dizer, agora, a gente não pode querer que a comissão faça exatamente aquilo que a gente quer. Porque senão, porra, que democracia que é essa? Então, de repente, nós vamos ter um governo e falar, vocês têm que fazer isso, nós vamos ter que ser atrelados ao governo. Eu acho que ninguém tem que ser atrelado a nada. Eu acho que o trabalhador, quer dizer, não é porque é sindicato que o trabalhador vai ter que estar junto com o sindicato. Quer dizer, de repente a linha do sindicato é uma outra linha. Quer dizer, daí, ele tem que ser atrelado? Eu acho que não. Ele tem que ter a liberdade dele para fazer aquilo que ele achar que é justo. Quer dizer, desde que ele estiver trabalhando em benefício do trabalhador, tá? Eu acho que não tem nenhum problema. Porque como a gente disse ali no esclarecimento, a gente fala o seguinte, que tanto a comissão como o sindicato têm os mesmos objetivos, que é trabalhar em benefício do trabalhador. Quer dizer, agora isso não quer dizer que tem que ser atrelado. Opa! Parece que a coisa pegou fogo. Bom, pessoal, alguém mais quer falar? Isso.
Quer? Uma posição bastante crítica desse nosso segundo coisa, tá meio desanimado, falou, pô, já caiu a frequência, diminuiu. Opa, parece que eu estou enganado. Graças a Deus eu estou errado. Ó, negado, se vocês quiserem, a gente vai até às 8. Agora eu acho que. Hein? Eu acho que esse tema, eu faço a seguinte proposta, para que esse seminário foi o pontapé inicial, foi o esquentamento, o treino no vestiário. Tem uma reunião de vocês de 49, que não sei se é mensal, quinzenal, não sei como é que é. Olha, gente, não pode ser mais essa frescura de ficar discutindo questão administrativa, certo? Se paga gasolina, se não paga. O Vitor acabou de colocar para que serve o sindicato. Não é uma empresa. Pô, mas hoje está fogo. Senta no meio das duas, faz favor. Você paga. Senta no meio. Está difícil hoje. Entendeu? Então, se você fizer uma reunião só para discutir essas coisas administrativas, que são importantes também, porém tem que ocupar 1/3 da pauta, né? Você sobra 2/3 do dia daquela puta reunião estafante, que que começa às 8 e termina meia-noite, todo mundo sai caindo pela tabela. Então, é essa discussão que tem que ser travada, mas a fundo. Marcar uma reunião com os 49 um dia para discutir linha política do sindicato. Como é que nós vamos atuar? Veio aqui o companheiro Vitor Gianotti, trazido no segundo curso, e cutucou nossos brios. Nós estamos mordidos, nós estamos machucados. Agora, nego, vamos discutir nos 49 e vamos aprovar uma linha política para o sindicato. Ou, quem sabe, até algo até maior no congresso da categoria, né? E com 200 delegados, sei lá o quê. Então, esse curso teve a intenção disso e, graças a Deus, pegou fogo agora no final. Ótimo, isso é um bom sinal. O menino aqui vai fazer um anunciamento. Fala. Agradeço a todos os companheiros do sindicato que sejam sempre unidos, que parte para a luta para defender o trabalhador. Muito bem. Bom, pessoal, então, vamos fazer a última parte da nossa, para dar um fecho de ouro mesmo, que é aquela famosa avaliação, porque é o seguinte. Nós falamos na primeira vez, vocês estão lembrados, que da avaliação de vocês depende a organização dos próximos. A gente corrige os erros e tal, né? Então vamos fazer uma avaliaçãozinha rápida cada um, começando daqui para lá, dentro daquela coisa que não é obrigado a falar, nem todo mundo se alguém achar que está ótimo, que não tem nada a acrescentar, se o companheiro já falou aquilo que ele tinha que falar, então passa para frente e tal. Agora, se quiser falar bastante, se estender, o problema é com vocês a questão do tempo. E, Mariano, você tem ainda quanto tempo você? Pois é, então, Mariano, então, essa parte acho que não vai ser, infelizmente, porque ele está com um compromisso sério, é de filmar um outro evento importante também. Então a gente fala do local mesmo, tá? E aí o Mariano encerra os trabalhos por aí. A gente agradece a presença dele, uma salva de palmas, esperamos ele no próximo. Começa então, menino, fazendo a avaliação, o que você achou, como é que foi?